acompanha também os assuntos mais relevantes do momento. E é o caso desse assunto que a gente vai falar agora, que a gente vai conversar com o Dr. Eduardo Leite. Se você quiser mandar o seu e-mail pra gente, fique à vontade. Se você quiser se indignar junto com a gente, colocar o seu comentário, escreva aqui no revistadacidade@tvgazeta.com.br, porque ele já está aqui com a gente hoje. Bom dia. Bom dia, Regiane. Tudo bem? Eu tô sempre bem. A gente está, né? Nós estamos. O que não está bem? Sim. Essa história que cada vez quanto mais mexe, aquela história que eu não posso falar aqui neste horário, mas quanto mais mexe, mais fede, né? É verdade. Que loucura isso. Cada vez que você se movimenta um pouquinho, sai na verdade, você isso é que nem uma areia movediça, né? Você não pode se movimentar, tem que ficar afundando aos pouquinhos para poder ter uma sobrevida. Né? E eu acho que é isso que está acontecendo. Né? Vamos falar dessa história do IPTU, que também entrou na jogada, e como já não bastasse a revolta popular, né, que está acontecendo em torno do aumento do IPTU, agora ele entra nesse escândalo, né, nessa história escandalosa de desvio de dinheiro. Quer dizer que estão querendo aumentar nosso imposto para a gente pagar mais, para ter mais para roubar, é isso? Eu diria que não é só o IPTU, não é só o ISS, são outras coisas. Inclusive saiu até os caminhos da corrupção na cidade. Aí começa, eu vou até ler aqui, sem fila, a empresa pode se deparar com o seguinte esquema: pagar propina para ter aval para construir acima de 2.000 metros quadrados e o preço para não passar dias na frente do balcão. Então já começa quem quer construir. É o famoso fura-fila, botaram um fura-fila aqui. Exato, esse é o verdadeiro fura-fila. Bem lembrado, né? Porque até hoje nós não conhecemos o fura-fila. Esse é o fura-fila, ou seja, vai lá, paga para poder construir. Então já começa o esquema na saída. Não, na saída, na aprovação da planta já começa o esquema da corrupção. Depois vai durante a fiscalização, ou seja, durante a construção. Aí você tem o ISS, ou seja, na hora de você buscar o habite, também tem que pagar a propina, tem que pagar o pedágio, o famoso pedágio para obter o habite. Que o habite, na verdade, é a liberação do imóvel. Tá. Parte do pressuposto que o imóvel esteja completamente liberado, com todos os impostos pagos, né? Todos os impostos pagos. E aí agora você tem o IPTU também, porque na hora do lançamento do IPTU, quem lança são os auditores, são os fiscais, fazem o lançamento, né, para poder adequar a metragem quadrada, aquela coisa toda. Então tem aquele jeitinho também para poder ter o IPTU o nosso IPTU já não é lá aquelas coisas, ou seja, já não é tão barato assim, né? Então eles acabam fazendo com que o IPTU fique bem mais barato, até para poder se utilizar desse benefício. Mas aí vem o quê? Vem a questão do auditor, entra em prática, né? Corrupção, e acaba recebendo. E aí as pessoas, e também não se livra da corrupção quem pretende fazer, por exemplo, uma pequena obra. Também tem que passar pelos fiscais para poder receber a propina, né? Obras menores. Aquela questão da irresponsabilidade dos materiais, aquela coisa que a gente comentou na semana passada, que pode até acabar em desabamento, como aconteceu e está sendo citado nessa reportagem também, né? Mas esse é o problema. Quando você desvia dinheiro público, ou seja, outras fiscalizações deixam de ser feitas, né? Outras tragédias, elas estão aí. Eu acho que o Brasil tem muita sorte. Eu acho que o Brasil tem muita sorte de pouco pelo tanto que... Pela quantidade, pela quantidade de dinheiro que é desviado, eu acho que o Brasil tem muita sorte nessa questão de tragédias. Porque no fundo, acaba não acontecendo tragédias. Não só pelo tanto de dinheiro que é desviado, mas pela falta de fiscalização nas coisas realmente importantes. Pelo tão pouco que é fiscalizado, por exemplo, como a gente está vendo aqui, acontece pouca tragédia perto do que poderia acontecer. Eu também acho. Tanto é que esse incêndio que aconteceu, ou seja, falta de fiscalização da prefeitura para poder verificar. Fazia uma semana que uma academia tinha inaugurado, ou seja, foi destruída. Ninguém sabe de onde iniciou efetivamente. Falaram que foi um apartamento, mas não sabemos bem a história, porque você sabe como é que funciona nesse país, né? O abafa, né? Vão abafar que é para, na verdade, não render lá na frente. Então nós não sabemos bem. Hoje não dá para confiar em ninguém. Não dá para confiar na polícia, a polícia é ineficiente, não dá para confiar no Ministério Público, não dá para confiar na Justiça, não dá para confiar em ninguém. Ou seja, do assessorista do Poder Judiciário até a Suprema Corte, obviamente não dá para confiar em ninguém. E aí, com relação a esse caminho da corrupção na cidade, sobra até a questão dos camelôs.
Nem camelôs escapam da ação dos fiscais. Rede de corrupção descoberta em 1998, quando fiscais cobravam propina para liberar alvarás, pequenos comércios de camelôs podem ter voltado. Ou seja, lembra aqueles vereadores que foram Vicente, aquele povo todo que foram todos presos, cumpriram pena, porque na verdade, ou seja, isso em 1998, por isso que eu disse outro dia, a coisa não começou ontem, nem o ano passado, nem o ano retrasado, isso começou há décadas. Não, décadas, a gente pode trazer até mais longe. Na verdade, isso aqui é que agora está oficializado. Na verdade, as pessoas recebem para fazer isso, e recebem do governo, recebem da gente, a gente que paga o salário deles para eles fazerem isso. Só que quem fazia isso aqui antes era máfia. Se a gente for ver um tempo atrás, a gente resgatar na história, quem cobrava dinheiro para ter proteção policial, para conseguir montar comércio no bairro, quem fazia isso um tempo atrás, a gente pegar a história, era um mafioso. É o verdadeiro sindicato do crime, né? É lógico. Porque agora você vai perceber que também tem sindicato envolvido na história. Segundo a apuração do próprio Ministério Público, já tem um sindicato que atua, ou pelo menos tem interesse, ou deveria defender os interesses das construtoras. E me parece que, na verdade, ela defende mesmo, né? Segundo informações do próprio Ministério Público, eles, na verdade, eles tinham sido convocados pelo Ministério, o Secov, tinha sido convocado pelo Ministério Público para ajudar nas investigações e, segundo informações, o Secov passava informações para a gangue toda, ou seja, para esse sindicato dos criminosos auditores, né, dizendo quais eram os movimentos que o Ministério Público vinha fazendo. Né? O Ministério Público chegou para poder tentar debelar esse sindicato do crime, chegou a alugar uma sala ao lado do quartel-general, né, dos auditores, fazendo escuta, e não escuta telefônica, mas colocando gravadores para gravar conversa, né, na sala ao lado. E o Ministério Público alugou a sala ao lado para poder fazer, para poder se aproximar, para poder investigar, mas aí chegou só nessa meia dúzia de pessoas, ou seja, mas tem muita gente. Só para você ter uma ideia, a Prefeitura de São Paulo recebe, em média, aí, muitas denúncias diariamente. Né? Nós temos informações que de 1º de janeiro a 31 de outubro, 265 acusações de corrupção a servidores foram relatadas ao órgão, né, que foi criado no atual governo. E aí nós vamos um pouquinho mais além. Agora tem o secretário do governo, da atual gestão, do Haddad, que é o Antônio Donato, também diretamente, né, envolvido, ligado a esses auditores. Auditores. O tal de Ronilson tinha já prestado serviço para ele, esse Luiz Alexandre de Magalhães também tinha trabalhado na própria secretaria, tem um outro também que é o Eduardo Orly Barcelos, também trabalhou para o Antônio Donato, que é um vereador licenciado e que assumiu a secretaria, trabalha no mesmo andar que o prefeito Haddad. Então por aí, e aí vem uma acusação de que o Donato teria recebido dinheiro desviado pela corrupção, através da gangue, para poder fazer campanha política. Então por aí você começa a perceber que a coisa é mais embaixo. Nossa, o buraco é muito. Ou seja, então não sobra, é o que eu estava comentando com você, aqui não sobra ninguém. Ou seja, não dá para você não sobra ninguém. Nós estamos diante de uma verdadeira quadrilha, um verdadeiro sindicato do crime que lidera esse país inteiro, né? Ou seja, pessoas que estão investidas na função pública, que recebem dinheiro do governo, recebem dinheiro dos impostos para prestar um serviço. No nosso bolso, a gente está pagando. Não, e tem uma divisão, a divisão aqui ela é fantástica, eu até separei aqui, a divisão é o seguinte, 10%, é verdade, eu vi isso na pauta. Você viu essa na pauta? 30% então, ficava para eles, né? Enquanto você procura, dá um recadinho e volto já. Aí você comenta melhor e aprofunda um pouco mais nesse assunto, que realmente é sensacional. Vai lá então, fazer. Olha, tanta coisa, daqui a pouco, doutor Eduardo. Esse assunto estava falando das porcentagens, como é que eles dividiam a grana que eles roubavam? Olha só o absurdo, é um depoimento de uma testemunha que foi mantida em sigilo pelo Ministério Público. Primeiro que eles exigiam o valor, o dinheiro tinha que vir
Em espécie. Espécie. Em grana mesmo. Aí vinha, a divisão era a seguinte, 10% ia para os cofres municipais. Tá. O município recebia, era contemplado por 10%. Afinal de contas, né? É lógico, é o município. Quem tá pagando o salário, né? Precisa garantir o salário no fim do mês. Precisa pagar o salário, pelo menos, né? O salário desses. O salário deles mesmo. Os que roubam, né? 10% ia para os intermediários, ou seja, aquele que ia levar a bolsa de dinheiro também levava o dele, ou seja, 10% ia para os intermediadores, o avião, que é o avião, ou seja, levava a sacolinha de dinheiro, era o office boy. Passava a sacolinha. E aí, 30% ficava com a quadrilha. Ou seja, a quadrilha recebia 3 vezes o valor que a prefeitura recebia. Que loucura. 70 mil por semana, em média, era o valor que eles recebiam. Essa mesma testemunha revelou... Aliás, não é o mesmo testemunha, é o Alexandre. O Alexandre que assinou rapidamente... Ligeiro, né? Opa, delação premiada, ligeiro, deixa eu assinar. Delação premiada, ele mesmo confessou, dizendo que os fiscais chegavam a receber até 70 mil reais por semana. Isso, né? Isso nós estamos falando em 240 mil reais por mês. Você vê que isso um fiscal. Uma pessoa. Um fiscal. Agora, você tem toda uma rede completa aí, né? Por isso que eu acredito que os 500 milhões de reais que estão falando inicialmente é a ponta do iceberg, a gente pode chamar assim, né? Eu acho que 500 milhões é muito pouco perto do que... Isso aí deve ser, na verdade, do último ano, né? 500 milhões deve ser do último ano. Porque a quantidade de imóveis que é construído, né, que são erguidos anualmente aqui em São Paulo... Dá para fazer uma conta assim. E não dá para você isentar as construtoras. Não dá. Não, elas entraram no jogo. Por mais que as construtoras venham, não, nós somos vítimas. Ninguém é vítima de nada. Essa que é a grande verdade. Vítima seria se tivesse feito a denúncia, se tivesse feito o caminho correto. Você se coloca na condição de vítima. Tanto é verdade que você viu aí a Isto É essa semana aqui, né? Quando aparece, eles não tinham limite para roubar. A dama do achaque. Se você quer apostar que ela vai sair a deputada ano que vem... Deixa eu mostrar, não duvido. Você quer? Eu sou capaz de dar minha cara a tapa se essa moça não sair a deputada o ano que vem, porque na verdade é a forma, ou seja, sai de uma roubalheira para entrar em outra. Não pensa que isso é santa, não. Porque já está fazendo pose, deve estar querendo fazer revista por olha aí. Dentro aqui, olha só aqui, ó, a dama do achaque. Não, é uma brincadeira, é só nesse país que acontece isso, porque não é em outro país, já faz até um estilo, provavelmente essa foto ela vai usar na campanha política o ano que vem. E vira celebridade. Esse que é o problema. Isso é que é o mais louco, né? Esse que é o problema, o país. Agora, vamos aprofundar um pouquinho nessa história das denúncias que você trouxe aí, esse número que eu achei impressionante. Uma denúncia por dia é o que a prefeitura recebe num novo departamento que foi criado, mas foi criado só esse ano. E se tivessem denúncias anteriores, para onde tinha que ser encaminhado? Você está sendo bastante benevolente, está sendo. Porque só no mês de julho foram 60 acusações. Essas que chegam. Porque, obviamente, tem muitas, eu diria que 99% não chega. É 1%. Isso aqui deve ser 1% do que, na verdade, representa a quantidade de denúncias. Porque você sabe, as pessoas têm medo de denunciar no país. Não tem medo só em relação à retaliação, mas tem medo em todos os sentidos. Né? Ou seja, de ter que pagar imposto. Eu não vou denunciar porque, de repente, vai sobrar para mim também, eu vou ser conivente com isso e acaba não denunciando. As pessoas, na verdade, elas não denunciam por medo. Não, e até por preguiça, porque pensa bem, você acha que vão conseguir investigar tudo isso? Não deve ter gente para investigar isso tudo. Olha, tem aqui um promotor, o ex-corregedor do Ministério Público, que deu uma declaração, inclusive, essa semana aqui, que o ano passado as acusações só não foram para frente, porque, segundo esse promotor de justiça, disse que, na verdade, não tinha prova suficiente. E esse tipo de prova, ela é muito fácil de você levantar, porque é prova documental. Você vai lá, levanta o prédio. Quantos metros quadrados tem? Quanto é que deveria ser recolhido? É tanto. Ou seja, se não tem esse dinheiro... É preto no branco. Isso é conta matemático. É 2 e 2 são 4. Não dá para ser diferente. 2 e 2 pelas contas aqui. Aí soma sempre 1, ou seja, 10% que a prefeitura, que o município arrecadava. Então, isso é prova documental. Não é prova testemunha. É prova documental, ou seja, quem fez a auditoria? E ele tem que se explicar por que você lançou esse ISS e não lançou esse. Ele tem que se explicar.
Então, por isso que eu falo, isso aqui é que nem crime de homicídio, é muito fácil de você investigar, é muito fácil de você chegar. Eu não sei qual é a dificuldade que o Ministério Público tem de investigar algo que é matemático. Se um fiscal da Receita Federal pega o seu imposto de renda, ele vai verificar que o seu rendimento não é compatível com o seu gasto. Com o que você tem de patrimônio. Se não é compatível e não tem origem do dinheiro, só pode ser o quê? Fruto de corrupção. Ainda mais quem é auditor da coisa. Então, me parece... E aí você vai ter que se explicar, né? Me parece que aí é uma questão realmente de falta de debruçar em cima de cada ponto, né? De cada prédio, né? De cada prédio lançado. Só pegar em 2012, quantos prédios foram lançados? Quantos foram emitidos habídices? Há tantos. É só pegar, é só fazer uma auditoria isso e verificar, e vão ter que se explicar. E como vão se explicar? Não tem como se explicar. Entendeu? Então, esse que é a grande verdade. Isso vai continuar. Essa dama do Acharque vai sair a candidata ano que vem, depois vai aí fazer lá o que tem para fazer, e esse país não vai mudar. Essa que é a grande verdade. Esse país, para mudar, a primeira coisa que tem que construir é presídio nesse país para botar 1.800.000 pessoas na cadeia. Essa que é a grande verdade. Isso nunca vai acontecer nesse país. Nunca vai acontecer nesse país. Ninguém vai para a cadeia. Essa que é a grande verdade. E triste realidade, né? Isso que é complicado problema, demais. Né? Bom, novos fatos com certeza virão à tona com relação a essa questão aí dos fiscais. A gente vai continuar acompanhando tudo de perto. O doutor Eduardo vai continuar trazendo as novidades, as atualizações pra gente, junto, claro, com o nosso departamento de jornalismo. Eu vou dar mais um recado e volto já pra gente mudar de assunto. E como eu coloquei no começo do programa, falar de um assunto tão triste, tão indigesto quanto, né? A gente vai falar aí a respeito da morte do garoto de 3 anos, Joaquim, lá em Ribeirão Preto. Vamos ver quais são as novidades em cima desse assunto também. Tá bom, doutor Eduardo? Vamos lá. Então tá, daqui a pouquinho. Até já. Realmente são assuntos difíceis, né? Antes a gente vai falar desse triste caso, né? Um caso terrível. Cada vez que a gente anuncia que a morte de... como é que pode dizer? Delapidação de uma família, a gente pode dizer assim, né? E a morte de uma criança, muito triste realmente. A gente fica penalizado de falar sobre isso. Esse é um dos Joaquins, né? Que na verdade nós estamos falando, porque nós temos Joaquins todos os dias, de todas as idades, sendo mortos. Uma menininha de 5 anos, que tomou 5 anos, ela tinha 5 tiros. Também é uma coisa muito triste. E ainda a gente fica imaginando que pode ser por essa razão, né, que foi mais uma família degradada pela questão da droga, né? Mais uma. Segundo as informações, o Joaquim foi encontrado alguns dias depois, a 150 quilômetros de Ribeirão Preto, na região de Barretos, né, no Rio. Né, foi resgatado, o corpo foi resgatado, na verdade, porque ele teria sido morto e não morreu por afogamento. A polícia já descartou, saiu eu diria que a preliminar de necrópsia, né, ou necropsia, da forma que as pessoas acharem melhor, e o Instituto Médico Legal já descartou qualquer tipo de agressão física, ou seja, o garoto não foi morto por espancamento, ele também não morreu. Não foi afogamento, por quê? Porque, na verdade, quando morre afogamento, a pessoa tem o pulmão cheio de água. No caso do Joaquim, não havia água no pulmão, portanto, ele já foi jogado, foi lançado no rio, já sem vida, né? Morreu, obviamente, de outra causa. E aí tem a suspeita, como o garoto ele todo dia recebia doses de insulina, era 2 doses por dia de insulina, então há a suspeita de que esse garoto teria sido morto por excesso de doses de insulina. Uma overdose de insulina. Overdose de insulina. Aí, no caso que eu não estou entendendo, por que o padrasto quis justificar dizendo que ele auto-injetou uma insulina para justificar o sumiço de uma grande quantidade de insulina? Porque a mãe, né, a mãe do garoto entregou a caneta de insulina para a polícia. E, obviamente, a caneta você tem lá a quantidade de doses que foram aplicadas. E, de uma certa forma, tinha que explicar 30 doses que desapareceram da caneta. Então, o que ele disse? Ele, na verdade, que teria tentado 3 dias antes do sumiço do garoto, teria se auto-aplicado a insulina,
né, para cometer o suicídio, e que lamentavelmente não aconteceu, né, porque antes tivesse acontecido com ele, na verdade. Mas isso foi para justificar a quantidade de insulina. Tudo leva a crer, a polícia leva, também o Ministério Público já se manifestou, que esse garoto teria sido morto por excesso, por uma dose excessiva de insulina, e que obviamente teve aí toda a morte, provavelmente a morte agônica desse garoto, porque obviamente foram 30 doses que provavelmente... Agora, o que vai se constatar é no exame toxicológico, né, que o garoto foi submetido e que o exame deve sair nos próximos 30 dias. Mas alguns médicos já estão dizendo que vai ser difícil provar essa quantidade excessiva de insulina no organismo, porque é um hormônio que ele é rapidamente metabolizado. E aí, como se passaram muitas horas, não se sabe até que momento, quanto tempo depois o menino morreu e tudo mais, diz que vai ser muito difícil provar essa quantidade. Sem esse dado, fica mais difícil ainda provar a causa da morte do menino. Bom, pode estar prejudicado, né? Ou seja, quando você não encontra, e aí se o exame vem prejudicado, ele não diz nem que sim, nem que não. Ele não diz que o garoto morreu, fica inconclusivo, e aí depende de outros meios de prova para poder fazer. Mas não existe um laudo, por exemplo, dizendo não, ele não recebeu um excesso, né? Ou seja, uma superdose de insulina. Provavelmente esse exame vem com essa configuração, né? Por não ter decorrido o tempo, foram acho que 7 dias que o garoto foi, 5 ou 6 ou 7 dias depois que o garoto foi encontrado. Então, obviamente, pode ocorrer no exame um resultado prejudicado, né? Agora, obviamente, não isenta a pessoa, né, da responsabilidade da morte do garoto, né? Agora vamos falar um pouquinho da participação da mãe. Ela está presa também preventivamente, né? Por que a polícia está desconfiando da participação dela? Olha, o que acontece é o seguinte, tudo leva a crer, pelo menos a polícia tem se manifestado, de que a mãe ela tinha conhecimento, primeiro, do quadro do rapaz, do garoto, né? E segundo, do quadro do próprio marido, da dependência, né, dele. Porque ele era usuário de cocaína, né? Tanto ele conta uma história que ele foi comprar droga e quando ele voltou, ele colocou o garoto na cama, estava dormindo e acordou, já o garoto não estava mais lá. Então essa é uma história que foi contada. Agora tem que ver se essa narrativa, né, se essa história, obviamente, ela é real, o que tudo indica que não é. E, consequentemente, a mãe, de alguma forma, deve ter revelado algo para os policiais que coloca ela, de uma certa forma, diretamente envolvida. Que é compromete. Que é parceira nessa questão. Agora, obviamente, é muita frieza de uma mãe ter participado dessa... Agora, me arrepia de imaginar que uma mãe pode ter participado. Mas, olha, aconteceu alguma coisa, nossa, apliquei insulina demais. Vamos fazer o seguinte, vamos sumir com o corpo. Será que foi isso? Ai, é uma coisa tão escabrosa, você parar para pensar que isso pode ter acontecido. Regiane, crimes familiares é de maior complexidade a investigação, porque de uma certa forma há uma blindagem interna, né? Tanto é que ela tentou blindar o marido, depois, posteriormente, não conseguiu. Mas é óbvio que a história, as investigações deve, né, ser revelada alguma coisa coerente, ou seja, a cronologia do crime. Como é que esse crime aconteceu? Bom, né? E de que forma e qual foi o resultado, nós já sabemos. Agora, como como é que se revelou? Como é que aconteceu esse crime? Qual foi, de fato, o começo, o meio e o fim dessa tragédia? Se foi ela que matou, é difícil a gente ficar julgando, né? É muito complicado. A gente não deve fazer isso nunca, aliás, né? Mas, de qualquer forma, a gente não sabe se foi ela, se foi ele, né? Quem é que fez aquilo, o que aconteceu de fato, se foi intencional ou não. Enfim, a gente não sabe. Vamos esperar as investigações para tirar qualquer conclusão aqui também, né? Na nossa conversa. Mas que, de fato, uma psicóloga que trabalha numa clínica de reabilitação, colocar um drogado dentro de casa, uma psicóloga que realmente funciona, a técnica dela... E tem uma outra criança, né? Porque, na verdade, tem uma criança recém-nascida que é filho do casal, né? Filho do casal, 4 meses. Por aí você vê que realmente...
Acho que fica só aquela conclusão, já que a gente não tem a conclusão do caso ainda, de que realmente tem uma selvageria acontecendo num grau tão elevado, né? E esse caso também, só para concluir aqui, que eu quis colocar logo no começo da nossa conversa, daquela menina que foi assassinada nos braços da mãe, que a mãe acabou sobrevivendo, o pai também foi assassinado, eles estavam no ponto de ônibus, né? Você viu o desdobramento da história hoje de manhã? Que o assassino estava do lado dela no hospital. A hora que ela abriu o olho, ela olhou do lado, o assassino estava ali, internado junto com ela, porque ele se meteu numa confusão, numa boate à noite. Você já imaginou um negócio desse, gente? São coisas... O assassino da sua filha do seu lado, no hospital internado junto com você. Que loucura isso! Eu acho que a sociedade está muito doente, né? As pessoas estão perdendo completamente. Por isso que eu digo que o crime de homicídio que ocorre hoje é o mesmo que ocorre há 100 anos atrás. É a mesma coisa, a crueldade é a mesma, não mudou nada. A gente não evoluiu em nada. Muito triste. O ser humano não melhora, acho que nunca, você quer saber, só piora. A gente não pode perder a fé de jeito nenhum, né? Doutor Eduardo, querido, a gente se vê na terça que vem. Por favor, mais novidades pra gente, tomara que elas sejam boas. Né? Ah, é pra você também, verdade. Ótimo fim de semana prolongado. Coisa boa. Eu dou um recadinho, depois eu vou pra cozinha, é isso? Então tá. Obrigada, viu, doutor? Até a próxima semana. Até a próxima. Gente, precisamos falar sobre esses assuntos indigestos também.